Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos iniciar a exposição bíblica. Nós ministraremos agora baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E um dos temas mais importantes do Novo Testamento se chama o Reino de Deus. E em Mateus capítulo 13, nós vamos aprender hoje, através das parábolas de Jesus, aquilo que o próprio Jesus chama de os segredos do Reino de Deus. Então o tema da nossa aula é os segredos do Reino de Deus, baseado em Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não, lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até que o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Vamos ficar por aqui. Meus prezados irmãos, se você for para Mateus, capítulo 4, versículo 17, João Batista é preso. João Batista é encarcerado por Herodes. E aí Jesus começa a pregar o Evangelho. E lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, você tem um versículo-chave para entender essa doutrina. Diz aí, Mateus 4, 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então eu quero me fixar nessa doutrina. O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Cristo? Nós temos que entender isso, porque até hoje o povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel cria que o Messias viria, o Messias prometido no Antigo Testamento, para implantar em Israel um Estado político, um governo político, que libertaria o povo de Israel dos seus inimigos
e instalaria um reino mundano, um estado mundano. Mas quando você vai estudar esse assunto, você vai descobrir que Jesus Cristo veio, e Ele veio para implantar o seu reino. E nessa primeira fase de implantação, esse reino é invisível. Mas a segunda parte desse reino será visível. Na primeira vinda, Ele implanta esse reino invisível. Na sua segunda vinda, a Bíblia diz que todo olho o verá. E nós teremos novos céus e nova terra. O que significa reino? O que significa essa palavra? A palavra vem do grego, basileia, significa governo, domínio. Um povo em um território sob o domínio do rei. Então veja bem, Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Eu estou implantando o reino. Eu sou aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento. Vamos ler, por favor. Abra sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Veja, por favor, Isaías capítulo 11. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Aqui está justamente a descrição da figura do Messias. Ele veio para implantar o seu reino. Veja, por favor, lá no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Vamos ler juntos? Isaías 9, 6. O que diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, esse reinado desse descendente de Davi, que está sendo profetizado aqui, se cumpre em Jesus. Ele é o filho de Davi que vai estabelecer para sempre esse reinado. Ele está reinando. Ele já estabeleceu o seu reino. Agora, o que é interessante é que Jesus, em Mateus capítulo 13, para que se cumprisse a profecia de Isaías, ele diz: eu vou conversar com vocês, vou ensinar vocês, meus discípulos, os segredos desse reino. Eu não vou falar desse reino abertamente, porque eu quero falar apenas para os súditos do reino. E veja nesse texto, Mateus capítulo 13, lê comigo o versículo 11, por favor. 13 e 11, o que diz? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não. Diz isso o quê? Concedido. Essa palavra mistérios aí não tem nada a ver com pavão misterioso, tá? A palavra mistério aqui significa algo que já existia, mas não havia sido revelado, contado. Então Jesus vai contar para a gente os segredos do seu reino. Tá certo? Porque tem muita gente evangélica, inclusive, que está achando que Messias Bolsonaro vai implantar o reino de Jesus aqui na terra. Tem muita gente que tem expectativas políticas. E a gente precisa aprender sobre o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus.
aquele que está sentado no trono, que é Jesus Cristo, que não somente dirige com cetro as nações, mas ele está também reinando de forma invisível. Tá bom? Então vamos ver a primeira parábola. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E a semente o que é? A palavra de Deus. E o solo o que é? O coração das pessoas. Então, como o reino de Deus, ele é implantado? Ele é implantado através da pregação do Evangelho. E quando se prega o Evangelho, o Espírito Santo converte a pessoa, faz com que a semente frutifique, e a partir daquele momento, Jesus é Senhor daquele coração. Jesus é Senhor daquela vida. Então veja bem, quando eu e você, nós pregamos o Evangelho, e o Espírito Santo converte as pessoas, Cristo começa a reinar no coração dessas pessoas. O reino de Deus está sendo o quê? Implantado. Deu para entender? Quer que eu desenhe ou tá bom? Jesus contou a parábola para explicar isso. Você diz assim, Cristo reina, e o cara do mundo zomba de você, diz, que Cristo reina? Ele reina, Ele é Senhor. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso que no nome de Jesus há todo o poder, porque Ele é Senhor. E sabe o que está acontecendo hoje? O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, a todas as nações. Esse reino é mundial. Mundial. E quando é que ele se tornará visível? Veja lá em Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse capítulo 5. Se você observar bem, a partir do versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é esse leão da tribo de Judá? É Jesus. Ele é a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro dos seus selos. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre o ancião de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Veio e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E veja no versículo 9, vamos ler juntos? E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, olha o mistério do reino, olha o segredo que Jesus está revelando para nós. É que o reino de Deus está crescendo, cada dia cresce mais, de forma invisível, mas Ele está reinando, Ele está convertendo pessoas, Ele está se tornando Senhor e Salvador dos seus eleitos. Veja em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 14. Vê comigo aí. O que diz lá? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o quê? O fim. Presta atenção que o evangelho do reino. Que evangelho do reino é esse? Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está dentro de vós, diz Jesus. Então o reino de Deus, ele cresce, está sendo implantado de forma invisível no coração das pessoas. Cada
pessoa que se converte passa a ser um cidadão do reino. Amém? E como é que as pessoas se convertem? Parábola do semeador. Nós temos que semear a palavra. Entenderam? Qual é o primeiro segredo que Jesus está contando aí? Através da parábola do semeador, ele está dizendo que o seu reino está sendo implantado no coração das pessoas através da palavra, da pregação do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. E o Evangelho, para aquele que não se converte, serve como testemunho de condenação. O Evangelho não é pregado somente para a salvação, o Evangelho também é pregado para a condenação, para mostrar que a pessoa teve chance e não quis. Por isso que o Evangelho do Reino será pregado para testemunho de todas as nações. Vamos para a segunda parábola? Vamos lá. Vamos lá para a segunda parábola. Para a gente aprender aqui, não é saramandaia não, mas não é pavão misterioso. Mas vamos lá para Mateus 13. Mateus 13, vamos ver o versículo 24. Jesus vai contar outra parábola para nos ensinar outro segredo do reino. E esse aqui é maravilhoso. O que diz aí? Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Veja lá no versículo 36 a 43, Jesus vai explicar a parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando eles, disseram: explica-nos a parábola do joio. Nos explica que mistério é esse. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Preste atenção que aqui o reino de Deus, o campo é o mundo. O Filho de Deus semeou o quê? O trigo, os seus eleitos. O diabo vem e semeia o quê? O joio. Então preste atenção. Preste atenção nisso. Mesmo você, antes da sua conversão, se você é um eleito de Deus, foi um eleito de Deus, é um eleito de Deus, você sempre foi trigo. Conversão, presta atenção, conversão não é joio se transformando em trigo. Quem é joio será joio sempre. Veja, mas o joio é muito parecido com o trigo. Se eu e você resolvermos que arrancar o joio, o trigo, quem é joio aqui na igreja para eu arrancar? Mas qual é o segredo que Jesus está contando? Diz: olha, do reino de Deus é assim, vai crescer até a consumação do século. O joio e o trigo juntos. Por isso, irmão, não fique escandalizado quando você vê pecado na igreja, não, escândalo na igreja, não. Paulo diz: é necessário que venham os escândalos, porque o joio está crescendo junto com o trigo, e são muito parecidos.
E nós não podemos fazer justiça. Nós não podemos... Quem vai fazer a justiça é Deus. Quando é que o joio será separado do trigo? Na consumação do século. E ele diz assim, primeiro os anjos que vão fazer a colheita, vão juntar o trigo, o joio em feixe, e vai queimá-lo. E nós, que eu sou trigo, tá? Nós reinaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. E você já pensou, se Jesus não tivesse estabelecido essa norma no reino de Deus, como seria complexo? Porque a gente já se acha melhor do que o outro. Acha ou não acha? A gente se acha mais crente do que o outro. Só que Deus não vê como nós vemos. Deus vê o coração. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então o reino de Deus está crescendo. E não tem jeito. Já está decidido. Já está decidido. Você pergunta, pastor, mas qual é a quantidade do trigo, qual é a quantidade do joio? Não temos resposta. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui, ele explica claramente, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E os filhos do maligno jamais se transformarão em semente, porque existe a semente santa, que são os filhos do reino. Os filhos do maligno é o joio. Deu para entender ou não? Não sou eu que estou inventando, é Jesus que está explicando, tá certo? Mas tem hora que você para assim. Você não faz isso, só eu que sou pecador. Eu olho para uns crentes e digo, será que isso é trigo mesmo? Você nunca pensou nisso, né? Nós vamos ter muita surpresa no céu. O Dr. Oswald Smith disse, a primeira surpresa é a gente chegar lá. Quando você entrar no céu, opa, é verdade, existe o céu, eu estou aqui. Segundo, é que você vai encontrar lá no céu muita gente que você jamais esperaria que encontrasse lá. E a terceira surpresa é que você não vai encontrar muita gente que era da sua igreja, que você pensava que era trigo e era joio. Tá certo? É só uma ilustração. Então, qual é o primeiro segredo do reino? O reino de Deus está sendo implantado no coração das pessoas. Jesus está reinando, Ele reina. Ele reina, Ele é Senhor. O Espírito Santo está convertendo gente de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E quando chegar no céu, nós vamos ter uma visão desse reino visível. Visível. O segundo segredo, nessa parábola do joio, é que só Jesus sabe quem é joio e quem é trigo. Deu para entender? Só Jesus sabe quem é joio e quem é trigo. E isso Ele vai revelar na consumação dos séculos. Vamos lá para a terceiro segredo, terceiro mistério do reino. Parábola que está no verso 31 e 32. Vamos lá? Mateus 13, 31 e 32. Vamos ler juntos? Vamos lá? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. O grão de mostarda é plantado ou inserido no solo como a menor de todas as sementes. Mas ela cresce. Cresce. E se torna uma árvore gigantesca, de tal maneira que acolhe aves vindo de todos os cantos da terra.
O que Jesus Cristo está nos ensinando aqui? Qual é o mistério sobre o reino de Deus? É que o reino de Deus, ele é como uma semente pequena. Como é que o cristianismo começou lá em Jerusalém? Jesus, com 12 discípulos, sendo que um o traiu, era filho do maligno, era joio. Na própria igreja pastoreada por Jesus, tinha joio, o tesoureiro, Judas Iscariote. Não estou dizendo que todo tesoureiro é joio, tá? Mas na igreja que Jesus pastoreava, quando ele começou, e Jesus sabia quem era e quem não era, ele era onisciente, onipresente, sabia tudo. A igreja começou ali. Não é assim? A gente que planta a igreja, às vezes você começa uma igreja, vai nascer uma igreja numa cidade, mas começa na vida, na casa de uma pessoa, com um pequeno grupo, 5, 6. O evangelho começa a ser semeado, daqui a pouco tem 100, 200, 300. O reino de Deus começou pequeno, mas vai se tornar o quê? Grande. Então veja bem, guarde isso na sua cabeça. O reino de Deus não está diminuindo. O reino de Deus está o quê? Crescendo. Às vezes, igrejas crescem, diminuem, porque as igrejas são agências visíveis do reino. Mas isso não significa que o Espírito Santo está de mão amarrada porque você não está pregando o evangelho. Ele está usando outras pessoas, ele está convertendo na China, ele está convertendo nos países, ele está convertendo na Coreia do Norte, ele está convertendo na Europa, está convertendo na Ásia, ele está convertendo no sertão, nas grandes cidades. O reino de Deus está crescendo, todo dia cresce mais, cresce. Tá certo? Então a única coisa que vai ficar, tudo há de passar. Todas as instituições humanas, todas as empresas, tudo aquilo que é megalomaníaco hoje, tudo isso vai passar. Só o reino de Deus está o quê? Crescendo. E ele crescerá sempre. E ele durará para sempre. Porque Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Vamos para quarto mistério. Quem gosta dessas coisas é mulher. Mulher sempre gosta de uma notícia nova, né? Por isso que Jesus, quando ressuscitou, ele queria que a notícia corresse fácil. Ele falou com as mulheres. Só que os discípulos eram incrédulos, eles não acreditaram no testemunho de Maria Madalena, tá? Né? O tesoureiro, lembra do tesoureiro? Não, Tomé disse, eu só acredito se eu ver, se eu tocar. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Seja crente, Tomé, seja crente. Seja crente. Estou brincando, tá? As mulheres aí, senão depois vou ser processado por feminismo, não sei o quê. Agora você não pode falar nada. Eu tenho uns primos lá no Bahia, tudo negão. Se eu chegar lá, negão, está processado. Tá ficando difícil. O jogador foi reclamar porque Superman agora não é mais Superman? Como é que a gente vai fazer? Já pensou naqueles discursos? Eu quero saudar aqui senhores, senhoras. Aí vai citando cada gênero. Só a introdução do discurso vai dar aí uns 75 a 80 gêneros. Aí terminou. Mas vamos lá. 33. Outra parábola. Parábola do reino de Deus. Os segredos do reino. Verso 33. Vamos ler juntos? Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo o quê? Levedado. Que mistério é esse? Que segredo é esse que Jesus quer contar aqui com essa parábola? Ele está usando a figura da mulher palestina,
que fazia pão e que usava o fermento, misturava um pouquinho do fermento na massa. O que significa isso quando Jesus compara com o reino de Deus? Primeiro, onde o evangelho do reino chega, produz o quê? Transformação. Um pouquinho de fermento na massa leveda o quê? Toda massa. Toda massa é transformada, é influenciada pela pitada do fermento. O evangelho do reino transforma a vida das pessoas. Vamos lá, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver 9 e 10, vamos lá? Vamos ler juntos? Bem forte. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então a igreja é a igreja dos ex-ladrão, ex-adúltero, ex-efeminado, ex-sodomita. Não pode existir igreja gay. Não existe isso. A igreja é a igreja dos ex. O reino de Deus, ele é herdado por aqueles que são primeiro o quê? Transformados. Deu para entender? Então, a parábola do fermento mostra o poder transformador do evangelho. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem passar por transformação. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Regeneração. Segundo, essa transformação, ela vem de dentro para fora. Como é que o fermento produz transformação? De dentro para fora. Não é assim? Você pega o pão, você já viu como é que o padeiro faz? Põe o fermento lá, pãozinho pequenininho, quando ele põe lá no forno, vem aquela coisa linda. A transformação é de dentro para fora. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos diz, então eu tenho que me reencarnar? Ele falou, não, você não está sabendo. Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. O Espírito Santo age no nosso interior, a mudança é interna. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Significa que o reino de Deus, ele é revolucionário, porque ele transforma as pessoas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O reino de Deus não é religiosidade, não é cerimonialismo, é transformação o quê? Interior. Mas a terceira lição que a gente aprende aqui é que essa transformação ela é real, mas ela é invisível. Estou vendo esse irmão aqui todo bonitão, né, de gravata. Não sei, não conheço seu passado, mas se ele fosse um pinguço, que Deus operou na vida dele, a gente poderia até dizer, não, mudou a vestimenta, mas a transformação, ela é real, eu não vejo, e ela é de dentro para fora. Então é muito interessante você olhar, tais fostes alguns de vós, tais fostes. Louvado seja Deus, porque nós não somos mais o que nós éramos, mas nós também não somos ainda o que nós seremos, porque quando Ele vier, nós o veremos como Ele é e seremos iguais
a Ele. Louvado seja Deus por isso. O reino de Deus se tornará visível na segunda vinda de Cristo. Quinta parábola, verso 44. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que essa parábola do tesouro escondido nos ensina? Qual é o segredo que Jesus está querendo que eu e você aprenda como súdito do reino? Primeira coisa que eu vejo aí é que quando a gente encontra o reino, nós somos achados, nós encontramos o maior tesouro. Tesouro. Então, qual é o maior tesouro deste mundo? Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se você tem o reino, se você tem Jesus como seu Senhor, se você é súdito do reino, você já tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então, quando eu me converto, eu descubro o maior tesouro. Um tesouro eterno. Mas nessa parábola tem uma segunda ideia. É que descobrir esse tesouro faz com que aquele que acha Jesus encontre a verdadeira alegria e a plena felicidade. Veja o que ele diz aí. Tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria. Ou seja, a maior alegria, a alegria que transborda na nossa vida, tem que ser a alegria de conhecer a Jesus. A alegria de ter sido achado por Jesus, de encontrar Jesus. Mas há outra coisa interessante aqui. É que ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, por causa de Jesus, nós temos que abrir mão de tudo. Se você achou o maior tesouro, você vai ficar agora com bugiganga? Com bijuteria? Você é tonto? Jesus é um tesouro, o resto é bijuteria. E do Paraguai. Então quem encontra o reino, quem entra no reino, quem faz parte do reino de Deus, faz parte do reino da alegria. C.S. Lewis diz que se existe uma coisa proibida no céu, é tristeza. Lá não haverá tristeza, nem dor, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Então, você que é crente enfesado, cuidado, você não vai para o céu. Você chegar lá no céu, você tem que viver alegre. Tá certo? Agora, se você quiser ir para o inferno, lá é o reino das trevas, da tristeza, do choro e ranger de dentes. Mas vamos para a sexta parábola. São 7. Versos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é mais ou menos repetindo a parábola do tesouro. O reino de Deus é comparável a uma pérola de grande valor. O seu valor é inestimável e a sua beleza é única e incomparável. Eu não sei se você já estudou como é que uma pérola é formada.
pérola é formada justamente por causa do sofrimento do molusco. Ele é ferido. E por aquela brecha, por aquela ferida, entra o pó. E aquela pérola é formada justamente no seu interior, por causa do seu sofrimento. Jesus diz: agora vós tendes tristeza, mas outra vez vocês me verei. Vocês me verão e se alegrarão. E a alegria de vocês ninguém jamais poderá tirar. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, Jesus é a pérola de grande valor. Fazer parte do reino de Deus é possuir. O negociante é a pessoa que procura ou deseja a pérola. Ela é um sentido e um valor para a vida. Veja bem, o negociante, ele está procurando sentido para a vida. E ele quer fazer tudo para ter sentido a sua vida. Quando eu e você, nós entramos no reino de Deus, nos tornamos súditos de Jesus, a nossa vida faz sentido. Ele compra a pérola, o adquire a Jesus, renunciando a tudo que ele achava ser valoroso. Por Jesus, nós abrimos mão de tudo. Mas a última parábola da rede. Quem é pescador sabe aqui que Jesus está falando aqui de uma rede de arrasto. Vamos ver lá, versos 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está a consumação do reino. Se Jesus usou a figura do joio e do trigo crescendo juntos, ele está falando que na sua segunda vinda, e ele está usando agora a figura do pescador. Aqui é aquela rede de arrastar, né? Quem já viu isso? Vai, e os pescadores vão arrastando, chega lá na frente, joga na praia e vê o que presta e o que não presta. E faz o quê? A separação. Quando é que se consumirá o reino de Deus? Na segunda vinda de Cristo. Quando o joio será separado do trigo. Quando o justo será definitivamente separado do quê? Do ímpio. Vocês entenderam ou não? Então, nós fazemos parte desse reino. Só nós sabemos disso aqui, tá? Porque o pessoal tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não veem. Eles não conseguem discernir. Mas eu queria chamar a sua atenção. Versículo 51. Jesus está perguntando para você: entendestes todas essas coisas? Nessas 7 parábolas, você entendeu os segredos do reino de Deus? Jesus está perguntando, sou eu não, fica olhando para mim não. Jesus está perguntando: entendeste todas essas coisas? O que eles responderam? Sim. Sim. Porque Jesus falou de coisas profundas usando coisas simples da vida. Porque Jesus é assim, Ele é o mestre dos mestres. Nenhum professor supera a didática de Jesus. Nenhum homem fala como Ele. Ele é o mestre dos mestres. Mas o que eu acho interessante é que no versículo 52, então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito
coisas novas e coisas o quê? Velhas. Veja bem, Jesus usa uma expressão aí. Quem eram os escribas na época de Jesus? Aqueles que estavam sempre lá com os fariseus, os saduceus. Eles estudavam a lei. Mas eles não eram versados no reino de Deus. Sabe o que significa isso? Que eu e você, todo crente, é um escriba o quê? Versado no reino de Deus. E nós temos discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Vocês entenderam ou não? Estou suando para explicar a vocês. Ainda bem que o Espírito Santo age, né? Grifa essa frase aí. Se você não tinha um título, você tem agora. Você é versado no reino dos céus. Pronto. É melhor do que GV isso aqui, tá bom? Mackenzie. Você é um escriba. Escriba é aquele que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia. Mas você lê a Bíblia. Vamos pegar João 3, por favor? Rapidinho para a gente encerrar. João 3. Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem versado na lei dos homens. Ele conhecia a letra. Jesus diz no versículo 10, João 3,10, o que diz aí? Tu és mestre Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis? Se vos falar o que das celestiais. E qual era a coisa celestial que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Você não pode ver Jesus reinando se você não nascer de novo. Jesus Cristo não pode ser o seu Senhor. Você não pode dizer Jesus é Senhor se você não nascer de novo. Vocês me entenderam ou não? Então tá bom.